Porque eu acho que das grandes bênçãos que o autoconhecimento pode nos gerar para nós homens, essa autorização, essa legitimação dos nossos sentimentos por inteiro. Cada ação que a gente faz, cada escolha, me acrescenta ou ela me encolhe, ela me vicia, ela sequestra a minha mente. Infelizmente, nós homens todos somos amputados de várias emoções ditas negativas, né, ou desagradáveis, que são as emoções que de alguma maneira se relacionam com algo de fraqueza ou vulnerabilidade, fragilidade, diria a palavra que mais tem a ver com isso, né? Daí tem o medo, a tristeza e a impotência. São os três básicos, né, que nós lidamos muito mal. A diferença entre os homens é tão grande ou maior, e entre as mulheres, dentro do grupo de mulheres, é tão grande ou maior do que a diferença entre homens e mulheres. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Obrigado pela sua companhia neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogo sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. E para comemorar nosso primeiro ano, queremos te ouvir. Um ano de Ao Masculina por Regina Gianetti, nossa convidada da segunda live. Oi, eu sou Regina Gianetti, faço um podcast chamado Autoconsciente, que trata de vida interior, e tive a felicidade de participar de uma live do Ao Masculina. Eu estou passando por aqui para deixar um abraço, para deixar meus parabéns ao Paulo Azevedo e toda a equipe do Ao Masculina por esse aniversário de um ano do podcast. É muito importante, muito necessário o trabalho que o Ao Masculina vem fazendo de expandir, de aprofundar a compreensão da masculinidade. Masculinidade que eu entendo não apenas como um aspecto da biologia, né, do sexo, não apenas também como um aspecto da nossa identidade, da identidade de gênero. Eu entendo a masculinidade também como um aspecto da psique humana, segundo a psicologia analítica de Jung. O masculino é também um aspecto do ir em busca, do aventurar-se, do ousar, do voltar-se para o mundo, da coragem, né, da realização. É um aspecto que está presente na mulher, né? O masculino está presente na mulher, é um aspecto também da mulher, que Jung chamou de ânimos, assim como o aspecto feminino, que ele chamou de ânima, está presente no homem, né? Faz parte do homem, está na psique do homem. A ânima é o aspecto psíquico do nutrir, do proteger, do voltar-se para dentro. E faz parte, né, do nosso processo de nos conhecer, faz parte da nossa completude, tanto o homem integrar o seu lado ânima, como a mulher integrar o seu lado ânimos. Portanto, né, o masculino, o feminino são aspectos da psique do ser humano que precisam ser integrados para a nossa completude. E acho que o Ao Masculina tem contribuído muito com esse debate, mostrando as diversas facetas do masculino. Aliás, acho que está na hora de ter um podcast ao feminina também, fica a dica. Então, olha, um grande abraço a Paulo Azevedo, toda a equipe do Ao Masculina, um grande abraço a todos os ouvintes. É uma alegria estar, de alguma forma, né, participando desse projeto e que tenha vida longa e próspera. Um abraço. Faça como a Regina Gianetti e nos envie um vídeo ou um áudio para contato@concultura.com.br contando o que é Ao Masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. Então siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida e revisite os episódios anteriores.
Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo. E se inscreva no nosso canal no YouTube. Você pode ainda nos enviar perguntas, comentários e sugerir convidados. E não se esqueça, marque 5 pessoas nos nossos posts e leve ao Masculina para mais gente. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Culturadoria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Ao Masculina. E hoje eu estou aqui, direto de São Paulo, para falar com ele, que também está aqui em São Paulo, o nosso convidado, Diogo Lara. Muito bem-vindo ao Masculina. Olá, estou muito contente de estar aqui, Paulo. Obrigado por essa honra, realmente, de participar desse projeto tão incrível. Não, honra toda nossa, porque eu acho que são tantos os caminhos que a gente pode tomar nessa conversa que eu acho que a gente vai fazer sequencial, sabe? Vão ser vários episódios com o Diogo Lara para poder fazer quase um processamento de memórias aqui. Quem sabe um dia Diogo, a gente faz um processamento de memórias ao vivo. Eu vou adorar, eu amo essas coisas. Coisas. Para você que ainda não sabe o que é isso, confira esse episódio, que essa conversa vai ser muito boa. Diogo, como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes e espectadores? Eu sou um curioso da mente humana, principalmente da minha, para começar, né, como usuário da minha. No processo de autoconhecimento, sou apaixonado pelo autoconhecimento, por pessoas. Profissionalmente, tive uma trajetória como pesquisador, neurocientista, psiquiatra, mas hoje eu me identifico muito mais como terapeuta e como empreendedor. E como escritor também, de certa maneira. Eu escrevi um livro chamado Temperamento Forte e Bipolaridade, de 2004, que foi um livro importante para esse tema da bipolaridade, e recentemente o Imersão. Mas eu sou um geminiano também, e geminiano, eu sou um cientista que gosta de astrologia. Que ótimo! Para mim, uma das coisas que me define é o sim para tudo, sabe? Primeiro, eu tenho uma visão muito crédula, muito de aceitar as coisas, e deixa eu ver o que tem de interessante isso aqui, e depois eu faço o meu crivo, mas não um crivo cético anterior, né? Então, eu sou um curioso da vida, essencialmente é isso, né? E muito feliz aqui de falar sobre esse tema, que é um tema, enfim, que afeta todos nós, né? Está relacionado a tudo. E você também é diretor executivo e responsável pelos conteúdos do Símbolo, um aplicativo de autoconhecimento e apoio emocional muito bacana, super bem avaliado. Conta um pouco qual que é a proposta do Símbolo. Então, meu lado empreendedor é do Símbolo. Eu abandonei a carreira acadêmica, era professor titular e tudo, porque eu entendi em um momento que a maior parte dos problemas psiquiátricos e psicológicos, emocionais, já tinha solução. Antes eu entendia que não tinham solução, que eu estava pesquisando soluções. Depois que eu comecei a encontrar essas soluções, eu me dei conta, peraí, as soluções já existem, ou soluções muito boas, sempre novas e melhores soluções podem surgir, mas as soluções já são muito boas. Só que as pessoas não sabem, porque eu também não sabia. Estava na minha prática, minha vida normal, né? Mas eu passei em 2010 por uma situação traumática muito forte, muito grave, uma perda repentina de uma pessoa muito próxima, de suicídio, né? Então, e inclusive estamos no Setembro Amarelo, né, do mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. E eu sei na pele, no coração, na alma, o que é perder alguém que você ama, né, muito próximo por suicídio. E aquilo me devastou, porque eu sou psiquiatra, né? E eu obviamente não era psiquiatra dessa pessoa, uma pessoa que estava um pouco distante de mim, mas aquilo acabou comigo, assim, uma devastação emocional, um amortecimento, um zumbi. Virei um zumbi, né, essencialmente. E 3 meses depois, eu, por força do destino, passei por uma sessão de processamento de memórias que me tirou do buraco, né, que eu passei a entender que era possível viver de novo, né? Dos dias mais marcantes da minha vida. E ali nasceu um terapeuta, né? Eu comecei a ser um obcecado em estudar a terapia. Eu já estudava psicologia há muito tempo, na parte de pesquisa, inclusive, mas não a psicologia terapêutica, né? E ali eu fiquei obstinado em fazer isso. Daí eu com meu colega Gustavo, psiquiatra, meu colega de pesquisa, a gente começou um site em 2013, um site de autoconhecimento, e depois acabou abandonando o site 3 anos depois para fazer o Símbolo como aplicativo. Com os aprendizados daquele momento, são 2 milhões de pessoas que já baixaram o aplicativo, tem 40 mil pessoas que já assinaram o aplicativo, fizeram a assinatura do conteúdo premium. E agora está entendendo, o produto já está bastante maduro, bastante completo assim, na sua proposta, e agora a gente está realmente... A ideia é como a gente chega no máximo de pessoas possível
no Brasil, mas ainda tendo como terapeuta, eu faço imersões, né, baseadas na história do livro, Imersão. Eu ainda faço imersões mensais, formo profissionais de saúde em processamento de memórias, em abordagem integrada da mente. Hoje a tecnologia da psicologia melhorou tanto e a didática disso que você realmente rapidamente já pode aprender. E isso é meu propósito também, né, de formar mais e mais curadores de alma, que eu chamo. É super interessante. Eu baixei o símbolo para essa nossa conversa e é um conteúdo muito vasto, né, sobre temas muito centrais da vida. Assim, eu acho que para quem tem alguma resistência a uma terapia cognitiva ou mesmo que ainda tem uma certa psicofobia de achar que qualquer tipo de consultoria ou de tratamento ligado à terapia ou à psiquiatria é coisa para gente fraca ou gente louca, podia fazer essa experiência nesse aplicativo, porque inclusive uma parte lá dedicada a dar um suporte nesse período de pandemia que eu achei super interessante. Isso, é. Quais foram suas primeiras referências de masculinidade? Certamente, meu pai, né, como referência básica. Pensando agora, eu me lembro de um professor meu na 4ª série que foi uma referência de um homem íntegro, seu Halber. Aquela presença foi meu primeiro professor homem e foi um professor que me marcou como a integridade de um homem, né? A gente pensa geralmente do professor quanto a gente aprendeu, tal, mas ele era um senhor assim muito delicado, trato com os seus alunos, enfim, que muito em contato com ele mesmo, de uma cultura alemã, que eu sou de Santa Cruz do Sul. Ele conseguia ter uma doçura, talvez a palavra melhor, uma doçura e uma integridade que foi uma grande influência mesmo. Eu nunca tinha me dado conta disso. Eu tive uma outra influência incrível na minha vida, que foi o meu orientador de doutorado. Mas eu comecei com ele com 18 anos. O nome dele também é Diogo Souza. Cara, é assim, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Top 3 assim, na minha vida. É a pessoa mais feliz que eu já vi. É a pessoa mais generosa, assim, que exala uma abundância afetiva e muito amoroso. Eu aprendi a beijar homem com ele. Antes de beijar era meu pai, meu irmão, eventualmente um tio e tal. E acabava, né? Ficava nisso, né? E ele era um cara que tinha essa coisa de beijar, de abraçar e tal. E eu aprendi essa liberdade afetiva masculina com ele. Foi um grande referencial da minha vida, assim, um cara que eu amo mesmo, assim. Foi um mentor de vida, bem mais que um orientador, um inspirador da minha vida. Falou dos professores, é muito curioso porque às vezes um professor ele ensina mais pela maneira como ele lida com o ofício do que propriamente o conteúdo que ele ensina, né? Eu tive alguns professores, assim, eu lembro do Ronaldo Boschi, que foi professor da minha mãe também, até a professora Ana Margarida, que foi quem me introduziu de alguma maneira no que hoje é um dos meus ofícios, que é o teatro, enfim. Realmente, o que fica marcado para nós não é o que a gente aprendeu do conteúdo, da matéria, né? Mas essa interação, né? Essa relação, essa conexão que se cria, são figuras, né, de referência que a gente tem, que a gente se espelha, né? Se espelha de alguma maneira que tá junto deles, né? É muito interessante isso mesmo. Diogo, por que muitas pessoas, em especial os homens, optam inconscientemente pelo modo autoproteção, que é melhor não saber o que tem dentro de mim, porque pode ser ruim, e tem tanto medo do modo autoconhecimento, é melhor saber mesmo que seja ruim? Infelizmente, nós homens todos somos amputados de várias emoções ditas negativas, né, ou desagradáveis, que são as emoções que de alguma maneira se relacionam, né, com algo de fraqueza ou vulnerabilidade, fragilidade, diria a palavra que mais tem a ver com isso, né? Daí tem o medo, a tristeza e a impotência. São os 3 básicos, né, que nós lidamos muito mal. E é uma sociedade que lida muito mal com isso, que dá condicionamentos muito atravessados para os homens, né? E dá condicionamentos favoráveis, digamos assim, para algumas emoções, como a raiva e como também o descontar as nossas frustrações em comportamentos exagerados, como beber, como, enfim, drogas, e qualquer coisa que seja de escape ativo, né? Um comportamento que nos protege, né? Então nos afasta da dor. E isso é muito danoso para nós humanos e para nós homens, ou seja, para a nossa humanidade, né? Porque a gente está sendo, sem perceber, né, como esponjinha, nós fomos sendo desautorizados de grande parte da nossa humanidade.
Por isso que eu usei esse termo amputado, né? Porque imagina que eu tenho meu corpo e não posso usar agora minhas pernas. Não, perna não pode usar. O homem que é homem não usa as pernas. Imagina se fosse assim. É isso que a gente está falando no território emocional. O homem que é homem não pode ter medo, não pode ser impotente, não pode ter tristeza, né? Tudo que envolve essa fragilidade, essa fraqueza, né? Então, o preço disso é absurdo, porque isso tudo nos leva à solidão. Quando a gente entra em contato com isso, mesmo que não queira entrar em contato com isso, mesmo que seja por reação à vida, e não por uma questão de autoconhecimento, né, como algo reativo, nós geralmente sofremos sozinhos. Porque, de alguma maneira, estar em contato com isso me diminui, ou me diminui como homem, me diminui como ser, enfim, a minha potência, minha imagem, né, vai ser arranhada com isso. E essa é provavelmente o grande caldo de cultura interno dos homens que leva os homens a se matarem 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. E eu venho de uma região de altas taxas de suicídio para o Brasil, que é Santa Cruz, Venâncio Aires, enfim. E a cultura gaúcha, aliás, do Rio Grande do Sul, com essa coisa do gaúcho, do macho, enfim, é mais forte isso, mais desautorizado nós somos. Isso tudo realmente agrava o sofrimento masculino, o sofrimento humano dos homens. Antes de falar de ser homens ou de ser... É o sofrimento humano, né? A gente se priva, acaba sendo privado da nossa humanidade. E que eu acho que das grandes bênçãos que o autoconhecimento pode nos gerar para nós, homens, essa autorização, essa legitimação dos nossos sentimentos por inteiros, na nossa inteireza de sentimentos, de reações, de emoções, de que a gente tem o direito de ser tudo o que a gente é, né? Como herança biológica, inclusive, a gente ter essas emoções que a gente acabou de falar, elas são parte do sistema de adaptação emocional. A tristeza, por exemplo, que é tão mal compreendida, a tristeza é o mecanismo básico para eu me desligar do que não serve mais, né? Ou de que não está mais presente. Se morreu alguém, eu vou precisar sentir uma tristeza profunda para me desligar, para abandonar a ideia de que eu vou encontrar aquela pessoa de novo. Nós falamos de um lado que é a impossibilidade ou a desautorização de sentir essas emoções desagradáveis, né, de medo, impotência e tristeza, mas, por outro lado, tem quase a obrigação de ser potente, né, de ser o sucesso, né, de estar atrelando a nossa autoestima a feitos, né, que é uma grande armadilha que nós homens temos, né? Assim como as mulheres caem na armadilha de atrelar, né, atribuir, conectar a sua autoestima com a imagem física, a beleza, né, que os homens também estão fazendo cada vez mais no sentido estético, no sentido de forte, de musculação, que for. E é um tema fundamental do livro e da série de autoestima do Single, porque eu tive que ver na minha pele. Eu sofria de uma autoestima muito frágil, e esse conceito veio muito de mim mesmo, né? Percebendo o quanto eu sofria com os meus reveses da vida, porque eu estava, de alguma maneira, fusionando a minha autoestima, o meu valor, ao resultado das minhas ações, né? Ou os resultados das minhas ações ao meu valor. E o fato é que isso tudo depois virou conteúdo para o Single, né? Então, ou seja, a minha jornada de descoberta no sofrimento, na impotência, nessa tristeza, enfim, e no medo de fracassar, no medo de dar errado, né? Mas ao mesmo tempo tinha, em paralelo, né, um propósito muito forte. É curioso você estar falando isso, porque tem muita relação com essa dificuldade, essa resistência do homem de se expor, né? E esse crítico interno que fica o tempo todo não nos permitindo o erro, como se aquilo denegrisse a imagem ou a virilidade ou a masculinidade daquela pessoa, né? É uma parte nossa que tem uma intenção positiva de nos proteger. Eu não vou mostrar minha fraqueza porque daí eu vou ser rejeitado, ou criticado, ou abandonado, ou não vou me levar a sério, o que for. É uma parte, é um bugzinho, vou dizer, mas é uma parte que tem uma intenção positiva. E uma das maneiras de talvez desligar isso aqui é dizer para essa parte, né? É a gente entrar em contato com o nosso ser mais essencial, nosso self, e dizer: ô partezinha que não me deixa me mostrar como eu sou, né? Obrigado por tudo que você fez até agora, pela sua intenção de me proteger. Mas agora, quem sabe, você pode tirar umas férias,
e deixa eu ser quem eu sou, todo o leque de emoções que eu tenho, né? Com toda a paleta de cores da humanidade que eu tenho dentro de mim. E se essa parte folgar um pouquinho, a gente daí tem uma brecha, né, para entrar em contato com a nossa autenticidade. Porque no fundo, a gente está falando de algo que tem a ver com essa integralidade, com a nossa integridade, que é o que vai também nos fazer dar chance de conectar verdadeiramente com as outras pessoas e não a partir dessa máscara social que a gente aprendeu a usar, né? No começo do Alma Masculina, às vezes tinha alguns depoimentos ou tinha algumas colocações que soava essencialista, do ponto de vista de que o homem é assim, geneticamente, porque ele era predador e a mulher cuidava das crias. O que a neurociência diz atualmente sobre as diferenças entre os cérebros masculinos e femininos e se existe uma real diferença na sensibilidade emocional entre eles? A primeira coisa que a neurociência diz é que o cérebro masculino e feminino funcionam de maneira muito semelhante. Então, essencialmente, é muito parecido. Faz uma reflexão que a diferença entre os homens é tão grande ou maior, e entre as mulheres, dentro do grupo de mulheres, é tão grande ou maior do que a diferença entre homens e mulheres, né? Ou seja, você pode ter homens tímidos, reservados, sensíveis, e outros homens super irritados, impulsivos, porra louca, dominantes, enfim. Veja que são diferenças muito grandes, né, de como ser homem. E diferenças muito grandes de como ser mulher, né? Fazendo uma parte nisso, né, do ponto de vista social, eu diria que os aspectos que são tradicionalmente deslegitimados na mulher, assim como a gente falou do homem em relação a medo, tristeza e impotência, na mulher é a raiva, ou seja, o homem pode ser raivoso, a mulher não, é mal vista, é louca. Então, a mulher raivosa é louca. O raivoso é o cara é forte, dominante, o que for, né? Temperamental. O prazer na mulher, tão negado, né, da mulher, que as mulheres têm feito, aliás, um movimento muito anterior a nós, né, de reivindicar o direito ao prazer. E a própria alegria, a própria exuberância. Então, assim, a mulher, de alguma maneira, também ela é desautorizada em coisas diferentes, né? E, aliás, um dos nossos estudos mostrou o seguinte: o traço de ser raivoso, irritado, ele está ligado a desfechos negativos na vida de mulheres, mas não de homens. Na vida de homens é neutro. Se você é irritado, médio irritado ou pouco irritado, os desfechos da sua vida não são tão diferentes. Sua vida não é melhor ou pior necessariamente, porque de alguma maneira isso é aceito. Mas os desfechos são piores para homens que têm medo alto. O traço de personalidade de ser de um medo mais alto. E o contrário para a mulher. As mulheres com medo alto não é um prejuízo, não está associado a desfechos ruins na vida dela. É o diferente um homem ser irritado ou não ser, uma mulher ser medrosa ou não, mas não está ligado a desvantagens, digamos assim, o medo da mulher, mas a raiva está. Então a gente vê que tem essa interação entre características temperamentais interagindo com a cultura que vão determinar, em grande parte, o quanto isso é prejudicial ou não para a vida da pessoa. E dos traços que a gente comparou, existem algumas diferenças, né, nas questões mais básicas do cérebro, né? Por exemplo, a diferença principal é a sensibilidade emocional. Que as mulheres se dizem, né, mais sensíveis, e acho que são mais sensíveis mesmo que os homens. Alguma coisa mais sensível, é 5% mais alta em mulheres. Já faz uma certa diferença, a gente já consegue perceber. Nos outros traços todos, inclusive de medo, de vontade, de raiva, enfim, são semelhantes. Agora, existem diferenças na expressão disso. Então, por exemplo, a expressão da mulher tende a ser mais indireta, mais pela palavra. A expressão do homem mais direta é mais pelo físico, né? Daí a agressividade física. Inclusive, então são jeitos, né? São maneiras de manifestar o traço ou as emoções que são diferentes. Agora, nossa biologia, né, o nosso cérebro, ele é muito plástico. Ele é muito moldado por cultura, é muito moldado pelo nicho, né, que a gente, pela família, pela vizinhança. Isso aí tudo molda muito o indivíduo, né? Então é importante a gente também distinguir o que é uma discussão sobre um indivíduo e versus uma comunidade, uma sociedade como um todo, né? Mas a mulher, eu diria, ela tem uma habilidade melhor nessa percepção sutil de emoções, né, de ler as pessoas melhor. Essa sensibilidade também
por um lado, deixa ela mais exposta a se sentir abalada em algumas situações de atrito, mas também ela deixa ela mais precisa, né, na leitura facial, na leitura das emoções. A mulher naturalmente tem esse desenvolvimento, parece mais afinado, assim como o homem, mesmo crianças, estão falando isso, né, você pega teste de crianças de 5, 6 anos, que ainda não foram, né, catequizadas tão culturalmente, né, em várias culturas, e os meninos têm mais facilidade com algumas coisas espaciais, né? Ou seja, que é lidar com o mundo além da família ou além da tribo, né? Como é que você sobe numa árvore, como é que você faz uma arma, né? Ou joga uma pedra, né? Ou constrói alguma coisa, né? E uma série de incentivos subliminares também que vão desviando gradualmente, né, a mulher ou a menina, né, de algumas áreas e o homem de outras áreas, enfim. São incentivos precoces ali, que geralmente são entre 6, 7 e 8, 10 anos, que eles diferenciam e as crianças começam a reagir. Então tem uma influência cultural grande. A sensibilidade emocional, né, do homem, que hoje está sendo falado mais, a possibilidade dos homens se sentirem, né, é algo muito recente, né? Talvez uma linguagem onde a sensibilidade do homem é muito autorizada e que sai muito realmente pela música, né? Pela criação artística de maneira geral, né? A poesia, enfim, a música, né? Então a gente talvez o ambiente, né, onde a sensibilidade masculina pode se expressar e ser bem vista, enfim. Então, obviamente, tem aspectos culturais disso também, aonde deu para colocar a sensibilidade. Onde deu para ocupar um pouco, né? Burlar um pouco esse sistema patriarcal, né? De veto à sensibilidade. São múltiplos fatores interagindo entre si. Fatores ambientais são dezenas ou centenas, né? E que interagem entre si, fatores que estimulam e fatores que inibem. Então é uma salada mesmo, é um jogo forte. E fatores genéticos que também são milhares entre si, que interagem entre si. Daí estamos falando de uma interação de todos esses fatores genéticos, com todos esses fatores ambientais. Então é realmente uma complexidade absurda. E ainda tem fatores assim de tempo, né? De quando é que algumas ações, no sentido... Como se não bastasse tudo isso, ainda tem... Quando é que aquela influência entrou? Se eu tenho uma influência X com 5 anos, ou com 10, ou com 15, faz muita diferença. Diogo, tem um colega seu de profissão que já participou aqui do Alma Masculina que mandou uma pergunta para você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Diogo Lara. Boa noite aos ouvintes e às ouvintes do Alma Masculina. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, e a minha pergunta para o Diogo é: em que medida a psiquiatria, como uma ciência que reconhece e estabelece uma norma de comportamento, tem influência sobre os nossos modos de ser masculino? E, por outro lado, como a lógica masculina determina o que a psiquiatria, como ciência do homem branco ocidental, estabelece como norma? É isso aí. Uma pergunta simples e singela. Eu adorei a pergunta do Alexandre, que daria o episódio inteiro, né? Eu acho que de alguma maneira você já respondeu um pouco aqui, né? O que eu acho interessante é que ele fala de como esse pensamento da psiquiatria e de várias áreas da ciência e do conhecimento são pautadas por uma ideia eurocêntrica, branca, de homens. Porque o homem, né, mais nesse viés cartesiano ocidental, né, criou uma psiquiatria de caixinhas, que não corresponde à realidade. Mas é uma mentira contada tantas vezes que virou não só uma verdade, como um sistema. Que uma vez instalado, vira um padrão, e que uma vez instalado esse padrão, é muito difícil você voltar atrás e quebrar esse sistema ou disruptar esse sistema. Apesar de ser isso tudo que a gente falou, ele é um sistema que se perpetua, porque ele já ficou clássico, já ficou estruturado demais. E ele é realmente totalmente dominado por homens que buscam o poder do conhecimento, o poder das publicações, o poder da relação com a indústria farmacêutica, e está atrelando a sua autoestima ao seu poder, aos seus feitos. Enquanto a gente está indo bem na vida e atrela nossa autoestima, nosso valor aos feitos, tudo bem. O problema é que tem uma hora que a gente vai levar na cabeça, né? E daí a gente é destruído junto. E toda essa briga por poder é porque eu não quero chegar no momento em que destrua a mim mesmo, que eu não consigo me diferenciar dos fatos da vida comigo mesmo, né? Que é essa fusão que a gente falou.
Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, né, a ciência da psiquiatria, que no Ocidente é pautada pelo NIMH, né, o National Institute of Mental Health, nos Estados Unidos, tem uma visão já bem contrária a isso, dimensional, bem parecida com a visão que a gente tem no Símbolo, e ali é uma visão dimensional de rede integrativa, né, que é muito mais baseada em evidências, no sentido de que é assim que realmente a nossa mente funciona. E é uma visão mais feminina, no geral, se a gente for usando o estereótipo, né, que é mais integrativa, menos rotulatória e menos compartimentalizada. Diogo, você como pai, eu fico curioso para entender que tem estudos que apontam que tem 50% da personalidade é herdada e a outra metade vem do ambiente. Você já citou vários exemplos aqui, né? E que muitas das experiências que a gente traz traumáticas, vividas com os pais, até pelos avós, deixam marcas passadas ainda no nosso presente, apesar de não mudarem o DNA diretamente. Tem pais que cuidam muito dos filhos num aspecto e abandonam outros e vice-versa. O que falta para a gente ter pais e escolas mais preparados para essa educação emocional? Um dos episódios nosso, que foi o episódio 20, foram 3 jovens falando justamente que muito do que eles sentem falta no aprendizado, tanto familiar quanto nas escolas, tem muita dessa ausência sobre o emocional, sobre si mesmo, né? Ensina o aparelho reprodutor, mas não fala de sentimento, ensina sobre toda a parte biológica, científica, mas não fala de como lidar com a frustração, com o medo, com tudo isso que a gente já falou. Gradualmente a gente vem vendo a desconstrução ou a derrocada do ensino clássico, o questionamento desse ensino clássico, porque ele é baseado no conteúdo e não na experiência. E nós somos seres forjados pela experiência. Quando a gente começou essa conversa falando dos professores, foi a experiência de relação com aqueles professores que marcaram a gente. Ok, que nos ensinaram conteúdos importantes também, mas é a experiência de relações, né, que a gente constrói. E eu acho que a gente está começando a enxergar isso. É uma mudança estrutural muito grande, porque em que você vai ser avaliado? E claro, quando chegam daí algumas informações que, olha, o novo profissional é mais importante se ele é inteligente emocionalmente do que se ele é formado numa universidade top. Opa! Então, se é assim, então como é que eu faço para formar meu filho em inteligência emocional? Porque se antes era o vestibular que determinava, então eu tenho que moldar o meu filho para ser bom no vestibular, para ter sucesso, né? Superar obstáculos ou atingir objetivos. E essa é a regra do jogo, né? Se a regra do jogo mudou, o jogo todo muda, né? Ou seja, no que a gente é avaliado determina toda a construção da educação. Então, eu acho que está acontecendo esse movimento todo do olhar para o socioemocional, que eu acho que é um olhar importante, mas ele precisa ser forjado em experiências. Eu, como pai, tenho essa preocupação. Eu com minha esposa, a gente fala muito sobre isso. Até que ponto o ensino formal, até que ponto uma escola formal, se não melhor uma escola de comunidade, né, onde tem pessoas de idades diferentes, crianças de idades diferentes. Tem uma hora que você ensina, que você é ensinado e tutoriado, depois você passa a ser um auxiliar, depois passa a ser o tutor, enfim. A escola, ela industrializou o ensino, né? Então é o Fordismo, né? Então, obviamente... E quem é que diz que é bom realmente estar todo mundo na mesma idade, junto, interagindo? Quem é que disse isso, né? Do ponto de vista de interação das pessoas, acho que é provavelmente mais complexo, né? E outra coisa, né? Muito da história do bullying, eu acho que vem de uma questão que é... Se a gente está numa comunidade que tem adultos, jovens, enfim... Alguém vai ver que está acontecendo bullying e você protege, entende? Esse esquema, né, também essas caixinhas que foram feitas, que também é uma visão muito masculina, fordista, enfim, ela acaba gerando distorções, porque se perde a organicidade das relações. Eu acho que a gente está numa fase de tentar resgatar essa organicidade da teia social, de alguma maneira, e das experiências que nos forjam ao longo da vida. Às vezes eu sinto que eu estou tendo acesso a conhecimentos e informações que seriam um super atalho para muitos traumas e frustrações e tramas e malhas, enfim, se eu tivesse tido esse tipo de diálogo adolescente ou jovem, sabe? Grande parte dos nossos traumas e dramas
e tramas vêm da casa, né, da infância, relação com a mãe principalmente, depois relação com o pai, relação com cuidadores, irmãos, né, ciúme, que a origem do ciúme toda na relação com os irmãos, principalmente com o olhar da mãe, enfim, ou né, do olhar de orgulho do pai. Mas daí na escola, né, essa questão toda de bullying e de comparações e de competições e quem é melhor e pior. Uma criança, por exemplo, mais sinestésica precisa engajar o corpo no seu aprendizado. Numa escola tradicional, ela está super fora do seu ambiente, ela performa muito pior. Isso tem uma consequência de autoestima nela absurda, né? Se essa criança é colocada em grupos menores, em um estilo de interação mais livre para engajar o corpo, propostas pedagógicas que envolvam o corpo e respeitem o canal de aprendizado dela, ela vai florescer e ela não vai ter problema nenhum de autoestima. 50% mesmo, mais ou menos do Brasil das pessoas passaram por algum grau de bullying, em torno de 15, 20% passou por 3 anos ou mais de bullying. E isso também, nos estudos que tem, os nossos mostraram claramente prejuízo de autoestima, de energia, de vontade, de atenção, uma raiva introjetada. E muitas pessoas, que a gente fala assim do bullying como da vítima, né? O algoz também não está bem, ele está descontando alguma coisa, né? Muitas vezes o algoz é o cara do fundo, né? Que era mais desatento, mais corporal, que ia bem no esporte e era desatento. É muito maldoso, né? Esses julgamentos todos, esses enquadramentos todos que se fazem, né? Enfim, daí aquele lá, quando vai lá, ele desconta a raiva dele do outro, né? Esse ambiente ele acaba sendo muito perverso e pouco controlado, né? Controlado não estou usando no sentido assim de câmeras estou dizendo assim, ele não tem um controle orgânico de uma comunidade real de pessoas misturadas, né? Quase um experimento, né? Você botar 20 crianças ou 20 meninos juntos num vestiário da mesma idade, gente, sai cobras e lagartos, né? Várias das situações de bullying que acontecem no vestiário. Só crianças, de falar já me arrepia. Com crianças da mesma idade escondidas ali sem supervisão nenhuma, porque se foram alijadas da organicidade da comunidade, né? Um ano de Alma Masculina por Alexandre Valverde, nosso convidado do episódio 16. Olá a todas e a todos os ouvintes do canal Alma Masculina. Eu sou Alexandre Valverde, sou médico psiquiatra, escritor, jardinista e hiperativo. E eu vim falar aqui com vocês hoje para fazer um convite para conhecerem esse canal, conhecerem a conversa que eu tive com o Paulo Azevedo. Foi super prazerosa, uma conversa ótima. Para mim, o canal Alma Masculina, ele é um espaço que não só é um espaço de troca, mas um espaço de partilha. Por que eu falo da partilha? Porque é um espaço que permite a expressão, porque lá o Paulo nos acolhe e nos estimula. Então acontece uma conversa que é uma conversa muito aberta, que é uma conversa muito generosa, que é uma conversa muito sincera, porque acho que ele permite e ele cria esse espaço para que essa manifestação aconteça. Então é um espaço para falar do quê? Para falar das afetividades, para falar dos nossos modos de ser no mundo. Então foi super prazeroso conversar com ele sobre isso e eu gostaria de que vocês também participassem dessa nossa conversa ali, ouvindo o que a gente pôde falar. E quais foram as nossas conversas, então? Bom, assim você vai poder conhecer o meu pensamento, né? Acho que foi uma conversa para entender quem é o Alexandre Valverde, o que ele pensa, o que eu penso, né? Qual é o meu trabalho, como eu estou no mundo, como eu concilio o meu trabalho de psiquiatra, de escritor, com esse homem que eu sou e também todos os outros lugares que eu ocupo na minha vida, na minha existência. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão dessas interações, dessas fronteiras entre todos esses territórios do meu ser. Espero que vocês gostem da nossa conversa, espero que vocês curtem muito o canal do Alma Masculina. Um grande abraço para todos vocês. Aspas. A autoestima é o pilar central da personalidade. Por isso, é tão necessária para uma vida que vale a pena ser vivida, assim como a coluna vertebral é necessária para ficarmos em pé. Sobre a autoestima, apoiam-se várias outras características da personalidade. A percepção de nós mesmos permeia praticamente todas as nossas reações e os nossos comportamentos.
Se interpretamos algo como contra ou a favor do que acreditamos, como uma ameaça ou uma oportunidade, essa interpretação parte automaticamente da noção de eu que carregamos. Isso se dá em uma fração de segundo e de forma inconsciente na maioria das vezes. Portanto, não é de surpreender que uma autoestima inadequada esteja ligada às más escolhas nas relações afetivas, a uma carreira que não deslancha, a projetos idealizados que de alguma forma são sabotados ou a uma dificuldade de desfrutar dos êxitos. Uma das coisas mais práticas para a saúde emocional é reforçá-la, pois os efeitos positivos se alastram nas mais diversas áreas da vida. Sua presença não garante felicidade. Contudo, sua falta está sempre ligada a algum grau de mal-estar e frustração. A autoestima fortalecida confere resiliência, força e maior capacidade de regeneração. As pauladas da vida terão que ser bem maiores para nos derrubar. Como não temos controle total sobre os eventos, amanhã pode acontecer de sermos atropelados, demitidos, ofendidos publicamente ou deixados pela pessoa amada. Estamos, pelo menos, mais bem equipados para lidar com os desafios que surgirem. Imersão, de Diogo Lara. Esse livro do nosso convidado de hoje entrou para a lista do Nielsen Published News, ocupando a 17ª posição, que é uma lista que apura o número de vendas de livros de autores nacionais em livrarias, lojas de autoatendimento, e também foi citado na nossa coluna 17 do blog do Alma Masculina. Diogo, fala sobre autoestima. Por que a dos homens ainda é tão calcada e apoiada nas conquistas, na performance, mesmo que isso venha mudando? E se as mulheres realmente são mais sensíveis a críticas e ofensas? Tem alguma explicação para isso? Tem uma explicação básica, assim, que nós somos seres relacionais, que dependemos um do outro, e existe uma coisa que é a nossa reputação, que é algo que determina muito do nosso sucesso, do nosso êxito. Não estou falando de sucesso aqui como vaidade, estou falando de eu ter acesso a recursos, né? De dinheiro, por exemplo, porque dinheiro vai resolver minha vida. Se minha filha estiver doente, eu vou ter dinheiro para levá-la do médico, enfim, o que for, né? A gente poder preservar a nossa reputação, que é diferente de a gente ter que agradar e não poder desagradar, que é quando a gente se desautoriza do nosso ser. Todos nós temos que lidar com essa equação na vida, que é o quanto eu vou ser eu mesmo versus o quanto eu vou abrir mão de eu mesmo, de mim, né, nas relações com as pessoas. É uma equação que sempre está rodando diariamente para nós e que tende a um padrão e que pode mudar com o tempo, né? A tendência com o tempo, eis que a melhor fase da vida de autoestima é aos 60 e poucos anos. Jovens envelheçam, né? Como diria Nelson Rodrigues. Mais ou menos isso. E a autoestima está muito ligado a bem-estar e felicidade, aos indicadores de felicidade. Então, em um certo momento, essa equação com o tempo ela vai ficando cada vez mais voltada para... Enfim, lamento se vocês não gostarem, mas eu vou fazer isso aqui, eu sou isso, eu gosto, eu sou assim, não quero. A pessoa consegue se apropriar de si mesma, do seu ser mais autêntico, abrindo menos mão para agradar ou não desagradar, né? E eu acho que essa é a equação básica, né, da autoestima nas relações, né? Eu diria que as mulheres são mais sensíveis nas relações interpessoais. Os homens são mais sensíveis quando estamos falando de fracasso, né, de perdas, a reação do homem a perder um jogo de futebol, né? É uma tragédia, né? Nós homens somos mais sensíveis de alguma maneira, né, aos fatos, ao mundo concreto, aos acontecimentos do mundo concreto. Mas, como eu falei, tem muita sobreposição aqui. Não é uma ideia de que um é assim, outro é assado, mas que existe uma tendência um pouco mais para um lado, tendência um pouco mais para o outro. E no fundo, a autoestima é a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, que é onde eu vou fazer toda essa equação, um assunto que eu tenho que resolver dentro de mim mesmo, né, para depois externamente me comportar de maneira A, B ou C, né? Então, é curioso que os homens ainda, só de ouvir essa palavra autoestima, já consideram ela de alguma maneira ainda muito de um universo feminino, né? Isso tem mudado muito, mas tudo que é ligado ao autoconhecimento já associa-se à autoajuda, como se isso fosse restrito a um universo de pessoas mais fragilizadas, né? Como se não fosse para todo mundo, né? O termo autoestima ele foi desgastado
teve um boom da autoestima e ele foi depois tão castigado pela literatura de autoajuda e pelos gurus de autoajuda e que distorceram o contexto. Esse modelo que tem no livro, né, essa ideia do livro de autoestima, ele é meu. Vou dizer, eu fui construindo ele ao longo do tempo, muito pelo meu trabalho interno mesmo, de terapia e tal, pelas coisas que eu estudei e pelo trabalho de pesquisa. Mas daí foi ficando tão óbvio que a autoestima alta, né, no sentido, se a gente pensa na autoestima baixa como alguém que não enxerga suas qualidades e dá muita ênfase para os seus defeitos, né, só enxerga seus defeitos, vamos dizer, portanto se sente inferior, o oposto disso, né, é alguém que só enxerga suas qualidades, não vê seus defeitos e se sente superior. Desde quando isso é bom, entende? E são pessoas que nos atacam, que querem rebaixar os outros, enfim. Eu falo da autoestima frágil, né, que é essa questão de ficar, que não ter o eixo para dentro de si, um eixo muito voltado para fora, né? Que era minha autoestima até 10, 12 anos atrás, era essencialmente frágil puxando para alta. Ou seja, onde eu negava os meus defeitos, onde eu não queria enxergar, não queria admitir os meus defeitos. E de alguma maneira me auto-enganava em relação às minhas qualidades. Então, né, que é a base narcisista, né? Minha estrutura básica era narcisista. Né? Só que a vida me deu tanta paulada que a crina reduziu. Também, o que foi um espetáculo para mim, porque é muito melhor ser humano do que se auto-enganar se achando super-humano, né, ou superior. E outros conceitos passam a integrar a sua personalidade, como autocompaixão, vulnerabilidade, é tão mais rico, né? É a inteireza da experiência humana, que antes era, durante 30 e tantos anos, eu só olhava uma parte, só conseguia ter uma fresta da janela. Eu não conseguia abrir a janela e enxergar a vida inteira, né? Era só uma frestinha, e tinha que ter sol. Então, sim, é uma redução da experiência psíquica, né? Conta um pouco o que é imersão, para quem ainda não conhece esse livro. E eu queria saber se o Mike, que é o condutor dessa imersão, se é seu alter ego. O Imersão, então, é um romance terapêutico. Eu queria escrever sobre autoestima, comecei a escrever esse livro como uma espécie de autoajuda, mais informativo, mas o livro com umas 40 páginas acabou, né? Daí, numa conversinha de cozinha, eu falei isso pra minha mulher, falei, então por que você não escreve um romance, né? Daí aqui deu um clique. E daí acionou meu lado criativo. Eu sempre tive um lado criativo, de músico também e tal, compositor. Tá? Eu falo dessa coisa da música, é uma coisa que eu gosto muito. E ali veio, meu Deus, vou escrever. Que espetáculo, vou escrever. Escrevi adorando, foi uma maravilha, foi um deleite escrever o livro como romance. Estudei como escrever romance e saí escrevendo romance. E eis que daí as cartas do Mike, que você leu uma parte das cartas do Mike, era o início do livro. E o recheio todo é a história do livro, né? Que daí falando muito também do processamento de memórias. O livro conta a história de um grupo de brasileiros que vai para a Escócia viver uma imersão, que é o título do livro, as experiências todas são conduzidas pelo Mike em um castelo, enfim. E aí tem a Tânia, que é uma baiana incrível, divertidíssima. E, em especial, aos homens da Alma Masculina, fiquem atentos aos depoimentos de Alberto e Fernando. Eu provavelmente vou ter consciência de onde é que vieram esses personagens, né? Mas, de maneira mais, assim, direta, eu posso dizer que o Mike, ele é a minha inspiração dos grandes terapeutas que eu conheci, nas grandes figuras que eu conheci, como terapeutas e como pessoas, né? E o Mike, ele representa o meu ideal de terapeuta, né? Eu, como terapeuta, com 60 e poucos anos, quero me assemelhar ao Mike. Consigo enxergar essas qualidades e outra coisa é desenvolvê-las, né? É conseguir ser isso. Mas, assim, eu tô nos personagens todos. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Imagina, para você o sexo tem um significado. Transar com o seu parceiro ou com a sua parceira é mais do que gozar. É afeto, é se sentir amado e se sentir acolhido através do sexo. Isso para você é uma dimensão da vida importantíssima. Não é só trepar e gozar. É mais do que isso. É fazer isso com o seu amor. Com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, convivendo com você. E isso para você tem uma dimensão muito maior. Não é só melhorar as estatísticas do Brasil que dizem que as pessoas estão transando 3 vezes por mês. Aí a outra pessoa quer dormir. E não quer mais transar como estava transando e acolher você nessa dimensão o tempo todo. Só domingo de manhã. Vamos tentar lidar com isso. Agora, o discurso do tipo assim, eu não quero, foda-se você, também não é legal. Então, às vezes, por exemplo, nas relações heterossexuais especificamente,
As mulheres agora descobriram este direito que é legítimo de dizer não. O corpo é meu. Eu não preciso transar com você porque você me tem, porque o seu corpo não é seu, é meu. Não é não. Não é não, é minha relação com o meu corpo, tá certo? Eu preciso gostar, eu tenho o direito de desejar, eu tenho o direito de querer. Perfeito, isso é legítimo. Só que também é legítimo o parceiro querer. Isso não pode ser encarado como você só quer trepar. Eu tive uma sessão no consultório uma vez, num casal, ficou muito claro, assim. Tipicamente, assim, o que acontece com muitos casais. Começo da relação, transaram muito, né? Aí foi ao longo do tempo, começou a diminuir o sexo. E o sexo para ela não era alguma coisa prioritária. Ela, na verdade, nem gostava tanto de sexo. Só que quando ela estava apaixonada por ele, transou mais. E ele amava sexo. Aí, óbvio, ela começou a recusar vida cotidiana, ele começou a ficar mais ansioso, aí ele começou a pressionar mais. Ela começou a se defender mais, porque pressão não funciona. Para ambos, para homens, Jogo de mulheres, xadrez. trans, não funciona. Pressão não funciona. Então começou a ter aquele distanciamento. E eles eram muito queridos um com o outro, eles eram muito respeitosos. Só que um dia, nessa ânsia dele de o que está acontecendo que você não quer transar comigo? E ela meio puta, ela falou assim, vai arrumar uma puta, transa fora, para de me encher o saco. Não era habitual esse tipo de fala deles, eles eram muito respeitosos, mas ela estava de saco cheio nesse dia tal. Isso não aconteceu quando eles estavam comigo. Isso eles me contaram numa sessão. Ele me contou que ela falou isso, ele ficou profundamente magoado. Os dois juntos, a gente tentando trabalhar essa sexualidade. E ela falou, mas eu estava chateada, desculpa, não era. Beleza. Passou um tempo. Esse mesmo homem chega, e aí eu estava presente, ele falou assim, eu acho que você não me ama. Aí ela falou, como eu não te amo? Cara, eu faço tudo para você. Olha, eu faço a sua mala só porque eu sei que você não gosta de fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a comida não sei o quê. Ela também trabalhava, não era uma questão de posição de submissão, tá, gente? É bem claro assim. Era só porque ela gostava de fazer coisas para ele. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Aí ele virou e falou assim, para isso eu contrato uma empregada. Eu entendo ele e entendo ela. Quando ele diz, para isso eu contrato uma empregada, ele está dizendo para ela o seguinte, que este tipo de manifestação de amor por serviços não é o tipo de manifestação de amor que eu preciso. O tipo de manifestação de amor dele é o sexo. Que ela mandou ele transar com uma puta. Dá para entender? Então, ao mesmo tempo que ele deslegitima o tipo de amor dela, quando ela diz, vá transar com uma puta, você só quer saber de trepar, ela deslegitima a maneira que aquele homem especificamente sabia amar, porque ele sabia amar através do sexo. E ela não. Ela não amava através do toque, ela amava através do fazer coisas. Eu estou falando isso porque quando as relações se desajustam nos ritmos de desejo, é muito importante a gente entender o que é o sexo para você e o quanto importante tem de significado na nossa manifestação afetiva. Porque a hora que você parar de me desejar, é foda. Todo mundo gosta de ser desejado. Então, isso abala a sua estrutura, a sua autoestima. E, às vezes, toda essa requisição afetiva, que às vezes as mulheres, né, eu vou usar mais as mulheres que reclamam, do tipo, ai, que saco, você fica aqui com esse pinto. Amiga, quando ele fizer 70 anos, não vai mais, então aproveita. Não pode fazer a leitura disso só no masculino tóxico, que só quer saber de trepar. Gente, não pode. Porque para esse homem pode não ser só isso. Ele é o seu parceiro. E ele que se foda? Não. Ou ela que se foda? Não. Não pode tratar desse jeito. A dimensão sexual é de uma importância, às vezes, para o indivíduo, profunda. E para outros não é. Para outros está tudo bem, não tem problema não transar. Tem gente que é assexual, que não tem essa necessidade. Mas não pode tratar isso com frivolidade. Nem cair nesse lugar comum de todo homem só quer saber de sexo. Não, às vezes os homens amam através do sexo. Isso. Eu estou falando tudo isso porque, olha só, tem 3 homens aqui. Com significados da penetração, da sexualidade diferentes. Olha o quanto que a subjetividade é complexa. É por isso que eu acho que toda vez que fala de sexo e sexualidade, não dá para generalizar tanto. Então, quando vem um cara que fala, é presa, é impulso, é animal, eu vou olhar para ele e dizer, nossa, que coisa horrorosa, você é um macho que não sei o que só quer. Não.
Porque a presa, o animal, o impulso faz parte do sexo. E mulheres podem ser assim também. Como o afeto, o sentir, o precisar da conexão é outra esfera desse. Então, o que eu tô falando para as pessoas é entenderem que essas masculinidades, elas são muito plurais. E para não fazerem leituras tortas e equivocadas e reducionistas dos parceiros. Porque as pessoas fazem leituras tortas, equivocadas e reducionistas. Ainda mais porque os homens têm mais dificuldade de expressar o que eles sentem em relação ao sexo. Anterior, saber o que é, para depois expressar. Então, o silêncio masculino sobre o seu comportamento sexual é muito ruim. Porque deixa o parceiro e a parceira completamente sem saber o que está acontecendo. A ponto de fazer a leitura que quiser. Sabe? Então, é uma sacanagem o cara ser lido dessa maneira. Tem alguns homens que são assim. É um pensamento binário, né? Voltamos a um pensamento binário de que o homem é assim, a mulher era assim, ou ele está assim, ou ela está assim. E agora é assim, tá? Você não quer, eu não quero, me respeite, não sei o quê, e fica cada um meio tipo assim, o que nós vamos fazer com esse nosso compromisso, esse nosso amor? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para ajeitar esse troço? Eu quero transar e você não. Não dá para ficar batendo o pezinho e dizer assim, não quero que você se foda. Isso não é relacionamento, gente. Não é, temos que encontrar saída. Tem uma distinção muito grande em servir ao homem ou fazer sexo por amor. Eu acho que a gente faz sexo por amor, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu faço por amor ao outro, porque isso dá prazer ao meu parceiro, isso me alegra. Eu faço com alegria. Então a gente precisa começar a desconstruir essas frasezinhas. Ele não vai fazer nada, não sei o quê. Porque eu tô aqui, você vira e não quer, ela quer. Sabe, vamos desconstruir, porque é isso. São duas pessoas com duas autonomias diferentes, com desejos diferentes, em ciclos de vida diferentes, em momentos da vida diferentes. Se a gente não conversar e não tentar chegar a um consenso nessa resposta, as pessoas vão ser muito insatisfeitas. E estão muito insatisfeitas. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. Você tem dois personagens no Imersão, que é o Alberto, que ele comenta sobre a frustração ou a impressão que ele tinha de ter um pênis pequeno, e depois ele vai descobrindo que isso vem não tanto de uma cobrança da esposa, mas do clássico vestiário masculino, que a gente já mencionou aqui antes, e do Fernando, que fala do consumo do pornô. O que você pensa dessa... Parece ainda tão infantil a relação que o homem tem com o sexo e com a percepção do próprio corpo, né? O que a Rossana te ensina sobre a sua sexualidade, de alguma maneira? Ou o que, enfim, esse livro te ensinou? Ou a própria construção do aplicativo? Fiz um site de pesquisa onde as pessoas respondiam 1000 perguntas de maneira voluntária e anônima. E ali a gente começou a enxergar vários dos dados que estão ali. E um deles é que essa história do tamanho do pênis é uma grande história, né, que tem como se fosse a história da medida do homem, né, alguma coisa assim. E quando a gente olha os dados, a gente tem uma pergunta muito simples ali, que é qual é o tamanho do seu pênis, que perguntava para os homens, e para as mulheres perguntava qual é o tamanho que preferiam na relação sexual com homens, enfim, né, considerando que ela gosta de relação sexual com homens. Eis que houve uma sobreposição total. Ou seja, homens de pênis pequenos têm num extremo, que é uma minoria, outro extremo com pênis bastante grande, mas tem uma média, né? E eis que a preferência das mulheres tinha a mesma distribuição, mas era um espelho. E, obviamente, isso não define a relação sexual, não define a relação amorosa, muito menos, né? Que é o que a Ana Canosa já citou de alguma maneira, indiretamente é isso. Mas mesmo do ponto de vista biológico, existe essa perfeição de encaixe dessa distribuição, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Esse é um assunto realmente de percepção, né? Dessas comparações que a gente, de alguma maneira, né, entra. É de graça, né, ver sexo hoje na internet, né? Antes, pelo menos você tinha que comprar, né? Como adolescente, você tinha que comprar e passar pelo constrangimento de ir na locadora. Na locadora, meu Deus, locadora, aquela que ia sem capa, aquela coisa com capa preta, assim, cidade pequena, mesmo, estou me enxergando que eu estou ali naquela sessão ali, ou vai comprar a revistinha pornográfica na banca e aquela que estava mais escondidinha. Ou seja, tinha uma série de barreiras, né?
antes. E hoje ficou muito fácil. E o fato é que né, o homem também muito ligado nessa coisa da imagem, né? Isso vem distorcendo muito a relação do homem com o seu corpo, né? Com a história da performance, de novo, né? O homem muito ligado à performance, né? Então tem uma série de armadilhas mesmo que a gente está entrando nisso aí, né? Eu venho aprendendo muito, né? Assim, tem uma questão também, uma dualidade da sexualidade, que eu venho me dando conta mais recentemente, que assim, quanto o sexo, a parte mais instintiva, ele é algo de pegar e comer, né? Que a gente fala assim, comer significa que eu vou devorar, eu vou pegar para mim uma parte da outra pessoa, né? Mas o amor é a energia contrária, né? O que a gente quer dar e a gente não quer tirar de nada. Não quer espremer da outra pessoa e ficar com a gente, né? A gente quer dar em abundância. Então, é incrível, né? Como tem essas duas direções das coisas acontecendo. E na verdade, eu conheci a Rossana, minha mulher, numa experiência de Tantra. O nosso encontro foi num workshop de um dia de Tantra e em um certo momento alguma coisa conectou da gente. A gente só veio namorar ou se encontrar de novo um tempo depois, 1 ano e pouco depois. E depois a gente inclusive fez 2 retiros de Tantra de 4 dias. Adorei saber dessa história. De que maneira você acha que todo esse conhecimento que você tem, tanto pelas suas publicações quanto pelo a Cura da Mente, que é o seu site, quanto pelo símbolo, pode ajudar para minimizar ou para reparar essa questão da desigualdade, do racismo nesse país, que está tão latente nesse momento de pandemia? Inclusive no Instagram, né, do símbolo, a gente fez 5 lives, né, com esse tema de 5 pessoas incríveis, amigos e pessoas que eu admiro muito, pretas, e que contam histórias muito diferentes, e isso eu chamo de uma trama social, né? Uma coisa que você vê está enredado. Então eu chamo as tramas com os enredos que nos enredam. E tem esses enredos culturais, nesses vieses inconscientes, né? Essas lives acho que foram muito esclarecedoras para mim também, né? O quanto isso de alguma maneira também afeta a autoestima, afeta a sensação de justiça, né, com a vida. Acho que as mulheres, fazendo, né, as grandes discussões, né, da mulher, do homem, ou do racismo, enfim, a minha posição pessoal, inclusive eu coloco um pouco no livro isso, né, que a mulher já avançou enormemente na conquista das suas igualdades, né, e em várias áreas superou os homens por mérito. E a famosa história, né, que até eu coloco no livro, né, de que as mulheres ganham X% menos que os homens, quando você faz a conta por horas trabalhadas, as mulheres ganham praticamente igual aos homens, inclusive no Brasil. É 8% a diferença, né? É bem menos do que aqueles 30%. E se você considera que as mulheres, um dos estudos mostra que as mulheres com mais frequência rejeitam a promoção, porque elas não querem pagar o preço social afetivo de uma responsabilidade que vai afastá-la mais de valores importantes dela das relações, por exemplo, da relação com os filhos. Então ela não se vende a um pouco mais de salário, um pouco mais de status, né? E faz com que o salário dela também seja um pouco menor, né? Mas ela não se vende nesse sentido. E o homem se vende. E o homem até a própria mata. Saúde, né? E o homem se mata por causa disso. O homem se mata por esse trabalho. De novo, né? A autoestima, o valor do homem está na sua performance e no seu status, de quanto ele ganha, qual é o trabalho, o carro que ele dirige, enfim. Nós, homens, somos presos nessa armadilha e, nesse caso, as mulheres não são tão presas nessa armadilha. Então, o homem, por um lado, ganha um pouco mais, mas também tem todas as consequências negativas disso. Assim como uma mulher está tão presa na questão da imagem que também cai nas armadilhas da própria imagem, por exemplo, com cirurgias plásticas exageradas ou com gastos excessivos de dinheiro em relação a isso, que foram de tempo e todo, para cultivar para preservar essa imagem física e tal, que ela ainda está identificada com isso. E que mulheres com 60 e poucos anos se libertam disso e passam a ter uma vida muito mais saborosa por estarem assim, né? Então, a questão do racismo assim, é muito pior, muito mais grave, muito mais estrutural e com muito menos avanços. Então, se a gente, como sociedade, avançar nesse tema, como avançou nos últimos 40 anos em relação à mulher, né? Espero que daqui a algumas décadas a gente olhe para trás e diz, olha, né, agora
realmente não tem diferenças praticamente em ganhos e o que for, né? Eu acho que nenhum avanço vai acontecer enquanto essa chaga nessa trama não for resolvida, né? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Em diversas ocasiões. Eu diria que nessa parte afetiva toda, eu digo, das minhas primeiras paixões de criança, assim, de 8 anos de idade, me apaixonei pela primeira vez até os 17, eu não sabia jogar esse jogo e só me dei mal. E aquilo me afetou muito. Eu tipo assim, como é que se faz esse negócio, né? E era assim, uma tragédia, né? Até que eu comecei a pegar um pouco do jeito, né? Mas assim, também mudanças de cidade. E tem um certo momento que eu comecei a me sentir... Eu era muito à vontade na parte acadêmica como professor e daqui a pouco aquilo não fazia mais sentido para mim. E era um hábito, mas e algo apegado, assim, até que eu levei uns 2 anos assim, para dizer, é isso, eu vou ter que largar isso aqui não me nutre mais, né? Cá entre nós. E o que você faria para termos encontros mais viáveis, ainda que à distância, para todo mundo hoje? Não sei. Não sei, acho que a gente está aprendendo a construir isso criativamente com isso tudo, essa revolução das lives, desses encontros, dos cursos online. Eu estou muito encantado com o jeito como a gente se conecta no online. Eu acho que até quase que parece que diminui os distratores, assim, né? Mas eu fico preocupado com o quanto a gente, né, consumindo conteúdos online, desconecta. Eu tenho uma frase dizendo assim, a tecnologia nos aproxima de quem está distante e nos afasta de quem está perto, né? Eu acho que esse paradoxo, ele é ardiloso, a gente tem que acertar essa equação aí. Como é que a gente pode agregar as pessoas que estão juntos de nós nas experiências de aproximar dos outros, e não um ou o outro, né? Um em detrimento do outro, né? Escuta aqui. Dicas de livros, filmes, documentários, música, enfim, relacionado ao tema da nossa conversa. Obviamente, o meu livro Imersão, né? O jabá aqui, né, da coisa. Então, tenho um grande carinho por esse livro mesmo e eu vejo o quanto ele tem impactado as pessoas. E acho que ele toca em vários aspectos, né? Da masculinidade e da mulher, enfim, tudo isso, né? De uma perspectiva um pouco diferente. Eu sou encantado pelo Joseph Campbell. O Poder do Mito é um livro, ele é uma entrevista, né, dele com 80 e poucos anos, um homem sábio que estudou a humanidade, né, a mitologia toda, os rituais de passagem, que tem muito a ver também com as questões de diferenças de como a mulher e o homem evoluem, se desenvolvem na vida. Acho que o Joseph Campbell, para mim, O Poder do Mito foi um dos livros mais marcantes recentemente que eu li. Tem esse Lance Allred, um livro que nem aconteceu ainda, é um livro chamado The New Alpha Male. Ele fala do homem, o homem que tem coragem para sentir. Ele era surdo e foi um jogador de NBA, que é o grande ápice, né, do status de poder. Jogou com o James LeBron, né, em grandes times. Ele é um cara que fala muito desse homem sensível, né, com a coragem para sentir. Um cara interessante. Um filme que me tocou muito agora, lembrando, né, assim, e é um homem espetacular. Um Lindo Dia na Vizinhança, que fala do Mr. Rogers, com o Tom Hanks. Esse filme eu fiquei tão tocado pelo Mr. Rogers, um ser de outro mundo, que ele foi um grande instrutor de educação emocional nos Estados Unidos. Foi um dos filmes mais tocantes, assim, da masculinidade sensível, afetiva, empática, que conecta, que explica, que é um espaço de uma compaixão. E, se não me engano, o Tom Hanks foi indicado ao Oscar por esse trabalho. Foi, né? eu acho das grandes atuações, porque realmente, olhando os YouTubes do original, né, assim, ele tá na vibe perfeita desse cara. É muito tocante. Eu me sentia inundado de amor há alguns dias. Mal comparando, talvez, o nosso outro perfil de homem, né? Mas era tipo o nosso Daniel Azoulay. Maravilha. Pensando nessa nossa conversa aqui, eu separei 4 filmes de várias épocas, mas eu acho que todos eles trazem alguma relação com vários aspectos dos temas que a gente tratou aqui. O primeiro é Querido Menino, que é um filme de 2018, que tem a história de David, que é um conceituado jornalista, escritor, e o filho dele mais velho, Nick, é viciado em metanfetamina e abala completamente a rotina da família. À medida que o pai tenta entender o que acontece com o filho, que teve uma infância de carinho, de suporte, passa a estudar a droga e entender os efeitos da dependência, o menino, por sua vez, vive os diversos ciclos dessa dependência, lutando para se recuperar. É um filme belíssimo,
É incrível, é com o Steve Carell e o Timothée Chalamet. Teve no Oscar de 2019 e está disponível no Prime Video, HBO Go e Google Play. O outro, que é um filme que chama O Menino que Fazia Rir, que conta a história de um famoso humorista alemão, Rape Kerkeling, e é cheia de humor, ao mesmo tempo que é muito marcada por experiências dolorosas e traumáticas ainda na República Federal Alemã das décadas de 60 e 70. Desde pequeno ele tenta driblar o cenário e as adversidades da infância, tentando fazer paródias e piadas após o suicídio da mãe. Eu gosto desses filmes que, num contexto às vezes muito traumático e dramático, surge um personagem que consegue sobreviver, ainda mais sendo uma criança, e o ator que faz a criança é genial. É um filme de 2019, da Carolina Link, que já ganhou o Oscar, essa diretora. O outro é o Boyhood, da Infância e Juventude, um filme de 2014 que acompanha a vida de um garoto, que é o Mason, durante 12 anos. Para quem não conhece esse filme, é um filme histórico, ganhou o Oscar de 2015, entre outras categorias e várias premiações. O diretor, que é o Richard Linklater, ele pegou um menino e todo o elenco acompanhou o crescimento desse menino. Então você vai vendo na tela o crescimento desse menino e o envelhecimento do elenco. É genial. A relação com os pais, as descobertas, as experiências e os conflitos dele. Você já viu esse filme, Diogo? Vi, bárbaro. Por último, Beleza Oculta, que conta a história de uma tragédia pessoal, protagonizado pelo Will Smith, e ele entra numa depressão e passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor, o que preocupa os amigos. E o que parece impossível, essas três entidades aparecem para ele para responder essas cartas. Esse ouvido é maravilhoso, né? Conta um pouco desse filme aí, pela sua perspectiva. É o processo dele de resolução, né, dos sofrimentos, sem spoiler, né? Mas dos sofrimentos dele, né, de como isso, como algo quase do teatro delirante, né? Porque os amigos acabam construindo uma situação que é quase delirante para ele, porque ele não entende, né? E ele vai se relacionando com esses elementos, né, e colocando as coisas no lugar e encontrando esse espaço. É um belo filme. E é um super elenco. Diogo, o que é a masculina para você? Uau. Eu acho que a possibilidade de ser humano plenamente, né? Independente da polaridade, das polaridades. Nós somos multipolares, inclusive das questões de atração, inclusive, né? Uma das coisas até desse site, a gente perguntava assim, quanto você se atrai por mulheres, quanto você se atrai por homens, quanto você se atrai por travestis. E as pessoas podiam responder com liberdade. E a gente enxergou ali o quanto nós somos multipolares, que não é 0 ou 100, né? Disso tudo faz parte da nossa salada humana, né? Quando a gente enxerga isso, a gente pode se permitir, né? Acho que está num processo todo mundo de se autorizar a riqueza, diversidade multipolar humana. Diogo, como é que faz para te achar nas redes? Estou no Instagram, que é o Diogo Lara Oficial. O Instagram do Singulo eu participo lá também. O meu site é diogolara.com.br. O acuradamente.com é o meu site ligado mais à terapia IM. E conhecer.me também ligado a formações, imersão online que eu faço, enfim, as coisas que eu vou criando estão lá também com terapeutas e com pessoas, né, assim, de experiências transformadoras, que é o que tem me encantado. Visitem mesmo, porque é muito interessante, tem muito conteúdo bacana lá. E quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Alma Masculina? Posso indicar uma meia dúzia, assim ou não? Por favor! Duas pessoas que eu admiro e amo e que têm uma visão tão aberta de vida, né? O Diogo tem hoje lá 70 anos, é um professor universitário aposentado, né? E é um vigor, assim, uma alegria, um jeito de estar na vida, assim, que é de amor, de coração. Então, o Diogo Souza, a Paula Fernanda, também é uma grande expert de Tantra, uma pessoa, assim, que me tocou. São duas pessoas que me impactaram muito, assim, sabe, mudaram minha vida sem fazer força, sabe, por ser quem eles eram, interagir comigo, assim, é emocionante falar, assim, conectar um pouquinho com a importância dessas pessoas. A gente é incrivelmente moldado, né, felizmente, né, moldado no melhor sentido por essas relações significativas, mas são pessoas, assim, cuja história e personalidade de visão, acho que são pessoas que poderiam contribuir muito. Um cara que eu gosto muito, que eu pensei, foi o Márcio Balas, que é um cara também, é o palhaço, né? Ele é um palhaço.
ele tem uma visão tão abundante assim da vida também, tão criativa, assim, tão cheio de vida e fora de estereótipos, assim, que eu acho que é também uma pessoa que eu posso fazer o contato facilmente. Vou adorar recebê-los. E se lembrar de mais gente, só trazer para cá, ainda mais vindo de você. Diogo, muitíssimo obrigado. Uma delícia ter esse tipo de encontro. Estou imerso no seu livro, estou imerso no símbolo. Quero realmente fazer uma sessão de reprocessamento de memória e te desejo muita saúde, muita segurança e que cada vez mais novos projetos surjam dessa mente inquieta e amorosa. Que bom, querido. Estou muito contente. Estou saindo aqui com a alma lavada, a minha alma masculina lavada, a minha alma feminina também lavada, expandida, sorridente, feliz de ter participado com você e acho que parabéns realmente pela grandeza desse projeto tão genuíno, tão lindo, tão amoroso, tão generoso, tão transformador, sendo a mudança que nós queremos, né, ver no mundo, né? Estamos juntos nesse propósito, porque senão não vale a pena. Super, né? Super. Um grande privilégio, realmente um grande contentamento privilégio de estar aqui. Todo nosso. Um ano de Alma Masculina, por Glaura Santos. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada. A Alma Masculina, nesse primeiro ano, tem sido um lugar de questionamento, de reflexão e de abertura das portas desse mundo masculino, né? De ampliação dos horizontes através do compartilhamento, da troca de experiências vividas, né? Trazida pelos convidados, pelo Paulo. As coisas têm acontecido em um lugar muito de aprendizado, né? Para mim tem sido um lugar muito de aprendizado. As conversas têm acontecido de uma forma muito rica, muito verdadeira e com poucas certezas, né? O que também é riqueza. Então, um espaço onde as pessoas têm lugar para suas delicadezas, suas inseguranças, sua humanidade. Então, me orgulho muito de fazer parte desse projeto criado por um homem que já compreendeu, né, e que vem dando a sua contribuição aí através desse projeto lindo. Sua contribuição para que as coisas se transformem, né? Fico muito feliz de fazer parte, tenho muito orgulho e aprendo muito com isso, com o fazer, com o ser também ouvinte. E desejo vida longa e fértil, porque, na verdade, a gente compartilha aí também o desejo, né, de algo que, na verdade, já existe dentro de cada um, né? Dentro de nós somos muitos, somos múltiplos, somos potentes e é isso. Feliz, muito feliz em estar aqui celebrando esse um ano e agradeço e desejo vida longa e fértil ao Alma Masculina. Um beijo. Você já sabe, nos envia um vídeo ou um áudio para o e-mail contato@comcultura.com.br contando o que é Alma Masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. Será um prazer contar com seu depoimento nesse primeiro ano de comemoração do Alma Masculina. E para continuar essa conversa, visite nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí,
www.concultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe a Almasculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras, e no Facebook, /Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, @Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados Diogo Lara e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Alexandre Valverde, Roberto Vogel, Adriana Corrade, Soraya Azevedo, além de todos os convidados que confiaram no nosso propósito ao longo deste primeiro ano e compartilharam suas visões e experiências conosco. E quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui. O Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.